mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Chegamos à mensagem número 17, dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. E o título da mensagem 17 é Eu vos designei para dar fruto. A leitura da Bíblia, João 15, versículos de 12 até 27. Semana passada eu estive no Porto Velho, Rondônia, e tivemos uma conferência maravilhosa naquela região que é tão distante de todos nós, mas o Senhor está avançando muito ali naqueles estados de Rondônia, do Acre, de Roraima e Amazonas. E o Senhor, Ele quer andar rápido. Nosso Senhor Jesus, pelos registros do Evangelho de João, nós percebemos que Ele veio aqui à Terra com o único objetivo, que é fazer a vontade do Pai. Ele não tinha outra coisa em mente, o seu foco era a fazer a vontade do Pai. Ele não veio aqui na terra para fazer a sua própria obra, não veio buscar popularidade quando podia. Depois que ressuscitou a Lázaro, muitos vieram atrás dele, mas ele não buscou glória para si. Ele veio aqui extremamente focado em fazer a vontade do Pai. Portanto, queridos irmãos, eu quero dizer com isso é que hoje Deus precisa na igreja esse mesmo tipo de determinação. Nós, como a igreja, somos uma continuação de Jesus Cristo, da sua obra. Ele fez a obra que nenhum homem podia fazer, que é Deus que se encarnou, a palavra que se encarnou e viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, e ele teve que sofrer por nós enquanto viveu aqui na terra. Ele foi perseguido pelos líderes judeus, ele foi injuriado, mal compreendido, e nós ainda vamos ver o processo da sua morte, é de muito sofrimento, mas tudo isso ele fez para fazer a vontade do Pai. A sua morte foi para nos resgatar dos nossos pecados, Ele realizou a eterna redenção pelo homem, e agora, após a morte, Deus o ressuscitou, ele se tornou o Espírito da verdade. Ele hoje está em nós como o Espírito Santo está em cada um de nós. E ele eu disse nas semanas passadas, ele é não só o Espírito da verdade, nós temos o Espírito e como a nossa unção interior, que nos ensina a respeito de todas as coisas, e Ele também no nosso exterior está nos dando fielmente a sua palavra, rema, em cada semana, cada dia. Ele, através da sua palavra, nos governa, nos dá direção, Então nós temos a palavra que nos dá direção, e nós temos o Espírito no interior, que é a nossa unção interior, que nos ensina a respeito de todas as coisas. Portanto, queridos irmãos, nós também devemos estar totalmente focados em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, eu não preciso nem perguntar, eu acredito que nossos adolescentes sabem muito bem disso. A vontade de Deus está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, que é Deus, Ele tem um
mistério, e o mistério da sua vontade é encabeçar em Cristo todas as coisas. Isso é, Deus deseja que Cristo seja o Rei, seja o cabeça, sobre todas as coisas, e para isso Deus o deu à igreja, para ser o cabeça de todas as coisas, sobre todas as coisas. Deus deu Cristo para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Portanto, Jesus veio para cumprir a vontade de Deus, morrendo por nós, e Deus o ressuscitou. Hoje veio habitar em nós como o Espírito. Irmãos, Ele precisa aqui na terra um grupo de pessoas também como Ele, pessoas determinadas em fazer a vontade de Deus, que não busque seu próprio interesse aqui na terra, não está aqui por alguma ambição particular, não está aqui para fazer a sua própria obra, não está aqui na terra para buscar glória para si, nem buscar popularidade para si. Nós estamos aqui, irmãos, como servo de Deus, estamos aqui só para fazer a vontade de Deus. Por isso, eu mencionei nas mensagens passadas, em Mateus capítulo 12, ali mostra que Jesus estava com seus discípulos e alguém veio anunciar que a sua mãe e seus irmãos estavam à sua procura. E Jesus disse, estendendo a mão, para os discípulos, disse: quem são meus irmãos, quem é minha mãe, senão esses meus discípulos? Isto é, ele falou assim: quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus são meus irmãos, são minhas irmãs e são a minha mãe. Então, irmãos, ele era extremamente focado em fazer a vontade de Deus. E também eu mostrei para vocês em Mateus capítulo 7, quando Jesus já previa que no meio de nós surgiriam falsos profetas que falariam palavras bonitas, levarão discípulos após si. E como identificar esses falsos profetas? Porque também são conhecedores da Bíblia, falam bonito. Então, como conhecer? Aí Jesus nos ensinou, pelo fruto se conhece uma árvore. Vocês se lembram? Ele falou assim, uma árvore boa não pode produzir fruto mau, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Por isso, pelo fruto que se conhece a árvore. Ali em seguida, o que ele fala? Em Mateus 7, ele fala, Senhor Jesus, ele fala assim, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, eu quero crer que vocês estão aqui porque vocês fazem parte desse grupo de pessoas. Nós não queremos saber de outra coisa, mas nós queremos obedecer a palavra do Senhor e estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Então Jesus disse, muitos naquele dia hão de dizer, naquele dia quando? No dia da sua vinda, na segunda vinda de Cristo, Ele estabelecerá um tribunal para julgar os que creram no Senhor, Ele diz, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quer dizer, irmãos, aqui Jesus considera todo aquele que mesmo aparentemente está fazendo uma boa obra cristã, pregando boas palavras, fazendo muitas boas ações,
com muito conhecimento bíblico, mas pode ser que sejam um dia no tribunal de Cristo, sejam apartados por Jesus, dizendo que nunca os conheceu. Aqui esse conhecer aqui tem um sentido de aprovar. Nunca vos aprovei. Por quê? Porque vocês nunca pautaram em cima da vontade de Deus. E Jesus era muito focado em fazer a vontade do Pai. Portanto, irmãos, aqueles que fazem obras para si, aqueles que fazem coisas de si mesmo, irmão, e não fazem as coisas conforme a vontade do Pai, irmãos, são os que praticam a iniquidade aos olhos de Jesus. Portanto, irmãos, vamos cuidar do nosso coração, um coração puro. Irmãos, estamos aqui só para servir ao Senhor e fazer a vontade do Pai conforme a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, esse é o pano de fundo do Evangelho de João. E quando nós chegamos no capítulo 15 de João, na semana passada, nós falamos sobre isso. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Isso quer dizer o que, irmãos? O trabalho do Senhor Jesus e a obra de Deus é produzir não uma instituição religiosa, não produzir uma grande organização religiosa, não. Deus está produzindo aqui na terra, irmãos, uma videira verdadeira com seus ramos. Aos olhos espirituais de quem consegue enxergar, a obra que Deus está fazendo, irmãos, é essa grande videira verdadeira que produz fruto para Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Que é videira verdadeira, que são os ramos. Irmãos, aqui mostra de novo a vontade de Deus sendo feita, o encabeçamento de Cristo, irmãos, através da videira para com os ramos, é uma coisa orgânica, não é uma coisa organizada, meramente uma organização humana. Deus é um organismo vivo, pela vida de Deus é que se estabelece isso. E semana passada eu falei que o nosso Senhor, nosso Deus, Ele é um agricultor. Você sabia disso? Que Deus, Ele é um homem do campo. Deus, Ele é um lavrador do solo. Ele é um trabalhador na terra. Você sabia disso? Nosso Deus é o quê? Ele é um agronegociante. Ele é um agroempresário, Ele cuida da terra. Ora, mas que terra? Que é a terra para Deus? Irmão, terra é o coração do homem. Quando Deus criou o homem, Deus criou, quando está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus formou o homem, o corpo do homem com pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus mesmo, o Deus eterno, soprou um sopro divino e um sopro eterno, embora o nosso corpo tenha sido feito pelo pó da terra, feito nessa dimensão em que nós vivemos, limitada pelo tempo e pelo espaço, mas a nossa criação propriamente dita não é material, não é material. Deus nos criou com o seu sopro divino. Esse sopro, quando chegou às narinas desse boneco de barro, irmão, se tornou o espírito do homem, porque esse fôlego de vida em hebraico é neshama, e neshama é a mesma palavra que foi traduzida em Provérbios 20 e 27 para o espírito do homem. Então, o fôlego de vida que Deus soprou para dentro do corpo do homem se tornou o espírito do homem. Você e eu temos o sopro de Deus instalado aqui no nosso interior, que é o nosso espírito. Nós temos o espírito humano feito pelo sopro de Deus. E
como resultado, nós nos tornamos uma alma vivente. Nós temos o espírito humano e nós também temos uma alma que é a nossa personalidade, a nossa pessoa propriamente dita. Então, irmãos, graças a Deus, nosso espírito e nossa alma foram criadas pelo sopro do Deus eterno, então são eternos. Quando esse corpo morrer, perder seu prazo de validade, irmão, nosso espírito e nossa alma não morrem. Não morrem. Por isso, irmãos, é importante nós recebermos, crendo em Jesus, receber a vida eterna. Para a vida eterna poder entrar, no nosso espírito e nós nascemos como filhos de Deus. Então, que é o nosso coração, é a terra para Deus plantar a semente divina. E o coração do homem é formado por uma parte do espírito, que é a consciência, que é a parte que está conectada com a nossa alma. A nossa alma tem 3 partes, ou 3 funções. Nós temos a primeira parte, que é a mente, é a função para pensar. Nós temos a segunda parte da nossa alma, que é a emoção, é onde, por essa função, nós amamos, nós nos aborrecemos. E terceira parte é a vontade, é uma parte da nossa alma para tomar decisões, uma parte deliberativa. Então nós temos as 3 funções da alma, e conectado pelo espírito do homem, que é a consciência, isso forma o coração do homem. Aí nós lemos rapidamente lá em Mateus capítulo 13, a famosa parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e Jesus explica para os seus discípulos que a terra onde recebe a semente é o coração do homem. O coração endurecido, a palavra entra e não consegue penetrar para frutificar. Mas graças a Deus ali tem 4 tipos de solo, e o último tipo de solo é um coração bom, uma terra boa. Essa terra boa recebe a palavra do reino, acolhe, e essa semente cresce, frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Irmãos, nosso Deus, Ele é o agricultor, Ele está lavrando a terra, que é o coração dos homens. E semeando o quê? Semeando a semente da palavra, semeando a semente do reino. Que é semente do reino? É a palavra que entra e é acolhida pelo nosso coração, e essa palavra começa a crescer, e começa a crescer como um reino de Deus dentro de nós. O que é reino de Deus? Deus então Cristo passa a governar a nossa vida. Esse é o evangelho do reino que nós pregamos. Quando nós recebemos a palavra, essa palavra de Deus entra em nós como semente do reino e passa a governar a nossa vida. Não é maravilhoso? Aí então Deus te coloca nessa videira verdadeira. Você passa a ser os ramos dessa videira verdadeira. E Deus, Ele é muito prático. Muitos pensam, nosso Deus é um Deus que está em seminários teológicos, onde se discute as doutrinas teológicas. Não, Deus não está lá. Deus, Ele é prático. Deus é agricultor. Deus deseja que o homem coopere com Ele, semeando a semente do reino, através da pregação do evangelho do reino, e semeia-se a semente no coração dos homens. Por isso, irmãos, graças a Deus, debaixo da direção do Espírito, já tem anos, tem anos que nós saímos às ruas, não somos uma igreja dentre 4 paredes, nós somos aqueles que vão para a rua, obedecemos o Senhor falar, ide, pregar, fazer discípulo de todas as nações. Irmãos, todos os dias nós temos pessoas nas ruas, pregando o evangelho do reino, semeando a semente do reino,
nos corações dos homens. Irmãos, é isso que Deus quer. Por isso, irmão, nós precisamos ser frutíferos, né? No versículo 2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele quem? O Pai. O Pai o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, Deus é um empreendedor. Deus não é um teólogo. Deus é empreendedor. Ele quer ver fruto, Ele quer ver produção. A igreja precisa produzir para Ele. Então nós, graças a Deus, saímos às ruas, pregamos o Evangelho, trazemos as pessoas, as redes de cuidado estão cuidando, né? Irmão, tudo isso faz parte da produção. A igreja tem que ser produtiva. Todos nós estamos aqui, irmãos, para produzir fruto para o Senhor. Não tenho tempo de repetir toda a mensagem, né? Então, irmãos, vou mostrar, versículo 3 fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem nos limpa para produzir mais fruto é a própria palavra. A palavra do Senhor é uma palavra rema, né? A palavra instantânea, a palavra falada a cada momento, né? Deus fala pelo Filho. Hebreus capítulo 1, ali mostra, Deus, né, outrora tem falado pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos tem falado pelo Filho. Seu Filho é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo já morreu, ressuscitou, e Ele fala pelos profetas. Ele fala na igreja pelos seus profetas, não é assim? Então, graças a Deus, nós temos recebido fielmente o suprimento da palavra a cada semana. E esse suprimento da palavra que vem a cada dia, irmãos, nos limpa. A palavra nos limpa, a palavra tira, irmãos, todos os elementos naturais de nós, do velho homem, da velha criação, está colocando elementos divinos, elementos de Deus em nós, né? Então, irmãos, graças a Deus estamos sendo limpos pela palavra. E versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, nenhum homem pode pensar que ele tem a capacidade de ajudar Deus a produzir fruto, porque sem o Senhor Jesus nós nada podemos fazer. Se um ramo achasse capaz de fazer a obra pela videira e se desligar da videira, irmão, esse ramo seca, não produz fruto. Por isso, irmãos, como nós podemos dar fruto? Não é pela nossa capacidade, é por estar ligado à videira, permanecer na videira, tá? Então, aí no versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Bom, como ramo posso produzir fruto? Eu preciso permanecer no Senhor. Mas como permanecer no Senhor? Porque permanecer no Senhor ainda é algo muito abstrato. Como é que eu sei que eu estou permanecendo no Senhor? Aqui fala: as minhas palavras permanecerem em vós. Então, como eu sei que eu permaneço no Senhor? É quando as palavras que o Senhor fala conosco a cada dia, a cada semana, permanecerem em mim. Então, como eu faço essas palavras permanecerem em mim? Graças a Deus, hoje o Senhor nos deu um presente, não é isso? Através da imersão da palavra que os nossos adolescentes estão praticando, todos os comportores estão praticando, os irmãos e irmãs também estão recebendo todos os dias, né, a folhinha da imersão da palavra. Irmão, isso está nos ajudando demais, né? Através da imersão na palavra, a palavra está permanecendo em nós. Quando a palavra permanece em mim, eu sei que eu estou permanecendo no Senhor. Aí, irmãos, isso faz com que eu produza frutos para Deus. Produzir fruto, irmão, não é minha capacidade, é a palavra dentro de mim, né? É que produz os frutos. Aí pedireis o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer, quando eu sou
um com o Senhor, tudo que eu peço é o que o Senhor quer pedir. Tudo que eu peço, irmão, na rua, pregando o evangelho, fazendo comportagem, o que eu peço? Peço, Senhor, me faça encontrar uma pessoa com uma boa terra, para receber a tua palavra. Irmãos, quando eu peço assim, funciona, né? É isso que aqui fala, tá? Bom, aí, vamos lá. Nisto é glorificado o meu Pai, versículo 8, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Olha, permanecendo na videira, um ramo dá fruto. E como permanecer na videira é a palavra permanecendo no ramo. Quando a palavra permanece no ramo, dá fruto. Mas logo em seguida, quando ele fala da fruto, ele fala sobre amor, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então não é só permanecer no Senhor, não só as palavras permanecerem em nós, irmão, nós precisamos permanecer no Senhor, permanecer no amor. E de onde vem o amor? Esse amor em grego é ágape. Esse amor, um amor que só Deus tem, é o amor de Deus, não é o nosso amor natural. Né? Permanecer no amor, como o Pai me amou e também eu vos amei. Então, de quem é esse amor? É do Pai. Estou certo ou não? Então, até o amor com que Jesus nos amou vem do Pai, porque o Pai é que o amou e Ele nos ama com esse amor. Então, irmão, quem é o fornecedor do amor ágape? É o Pai. Tá? Então, quando as palavras de Jesus permanecem em nós, irmãos, nós permanecemos no amor de Deus, tá? Ó Senhor Jesus, versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quer dizer, quando eu permaneço na palavra, nos mandamentos do Senhor, nós permanecemos no amor, tá? Aí o versículo 11, onde eu terminei a última mensagem: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Irmão, quando chegamos nesse nível, irmão, estamos bem perto da volta do Senhor. Irmão, hoje nós estamos tendo a realidade disso tudo. Tudo isso o Senhor tem nos dado, irmãos. Não é mérito nosso, não. O Senhor nos deu a imersão, né? O Senhor nos deu tantas ferramentas para levarmos, né, para semearmos semente do reino nos corações das pessoas, pregando o evangelho do reino, certo? Então, irmãos, o Senhor fez tudo isso e nós percebemos hoje, irmãos, o final dos tempos está próximo. E a realidade da alegria também está chegando a nós. Nós estamos, irmão, né? Graças ao Senhor, estamos muito alegres. A vida da igreja está muito alegre, né? Nós estamos muito felizes. Quem está feliz? Estou muito feliz, irmãos. A vida da igreja, né, está nos deixando cada dia mais felizes, né? Estamos muito felizes. Então, prova que estamos realmente perto do fim, tá? Aí, irmãos, eu vou entrar no versículo 12, que é a mensagem de hoje. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, como também eu vos amei. Irmãos, é interessante, esse verbo amar aqui é agapau, vem do ágape. Aqui não usa o amor filéu, usa amor ágape. Então, Deus, o mandamento que o Senhor nos dá, a palavra de Deus para nós, irmãos, é um mandamento, é uma ordem, é uma voz de comando, né? E nós apenas recebemos e obedecemos e praticamos. Então, o meu mandamento é este, que vos ameis
uns aos outros como eu vos amei, tá? Ninguém tem maior amor. Bom, eu vou mais tarde eu vou prosseguir aqui. Então vamos parar por aqui. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a base da obra de Deus é amor. A base. Por exemplo, nós temos falado sobre Efésios 3, vocês se lembram? Efésios 3, quando eu falei que é importante Cristo habitar em nosso coração, vocês se lembram? A maneira de nós realizarmos a vontade do Pai, para Cristo encabeçar a nossa vida, irmão, nós precisamos convidar Cristo para habitar em nosso coração. Não seja apenas um cristão de carteirinha, né? Eu preciso ter realidade. Então eu preciso convidar Cristo para habitar no meu coração. Cristo precisa, né, ser o dono do meu coração. Ele precisa comandar os meus pensamentos, ele precisa comandar as minhas emoções, ele precisa dar ordens para a minha vontade e as minhas decisões. Então, irmãos, eu preciso convidar Cristo para habitar no meu coração. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 3, lembra? Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Aí que ele diz agora em seguida, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, irmãos, como Cristo, convidando Cristo para o meu coração, tá? Eu preciso ter a base é o amor. Como vou convidar Cristo para habitar no meu coração se não tenho essa mínima base de amor? Quer dizer, não amo ao Senhor. Irmão, pelo menos, irmãos, eu convido Cristo para morar no meu coração porque eu amo ao Senhor. Depois que eu crio no Senhor Jesus, né, nasceu um amor dentro de mim, um amor ágape, um amor com que eu amo a Deus e eu amo o nosso Senhor, é ou não é? Então, a base de todo o trabalho de Deus tem que ser o amor ágape. Então, o alicerce da obra de Deus na nossa vida e a base, né, da obra de Deus da nossa vida, irmãos, é o amor. Tá certo? Tá bom. Então agora eu posso entrar com vocês em 1 Coríntios 13. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 13. Senhor Jesus. Vejam vocês que eu tive que preparar toda essa introdução para poder entrar aqui, né? Senão vocês ficam sem saber por quê, tá? Sabe por que a base de toda a obra de Deus é o amor? Porque no nosso conceito, fazer a obra de Deus é fazer praticar boas ações, é ou não é? Todo cristão tem esse conceito. Se eu der esmolas aos pobres, se eu ajudar uma velhinha a atravessar a rua, né, eu estou fazendo a obra de Deus. Pode ser. Mas a base de toda a obra de Deus não precisa ser o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus, tá? Então, capítulo 13 de 1 Coríntios, ele começa assim. No final, né, ele começa assim, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, tá? E depois isso vai seguir no capítulo 14, tá? Mas aqui, qual é o caminho sobremodo excelente? Versículo 1: ainda que eu fale as línguas dos anjos, dos homens dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar
e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Eu tenho muito conhecimento, certo? Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Aqui está se referindo, irmãos, à obra de Deus que o homem concebeu, né? A obra de Deus é eu falar as línguas dos homens, dos anjos. A obra de Deus é o quê? Eu ter o dom de profetizar, eu conheço, né, tenha muito conhecimento, né, ainda que eu tenha tamanha fé, né, para transportar montes. Quer dizer, essa é a obra de Deus. Mas aqui ele fala assim: se não tiver amor, nada serei. Quer dizer, a obra de Deus não acontece se não tiver a base de amor. Vocês estão me entendendo? Não são as boas ações, mas a base da obra de Deus tem que ser o amor, e o amor ágape, tá? Versículo 3: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e muitos fazem isso, né? E ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado como um Marte, ainda que eu faça, né, esse exagero de entrega ao Senhor, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então a base da obra de Deus tem que ser o amor ágape. Aí ele segue: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana. O que é ufana? Não se vangloria, né? Não se ensoberbece, quer dizer, nem é arrogante. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera. O que é exasperar? O que é exasperar? Não sabe? Não sabe o que é exasperar? Perder a calma, ficar bravo, enfurecer-se, né? Fica, né, com muita fúria, muito ódio, né? Não se exaspera, não se ressente do mal. O que é não se ressente do mal? Não guarda ressentimentos, certo? Alguém pisou no seu calo, você guarda o ressentimento até daqui a 20 anos, né? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor é tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte: do versículo 4 até 6, até o 7, na verdade, irmãos, você consegue ver na vida de Jesus. É ou não é? Eu não disse que Jesus era extremamente focado em fazer só a vontade de Deus? Então você consegue ver nele. O que você vê em Jesus? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, né? Até João Batista depois ainda quis competir com Jesus. Jesus saiu de cena, não quis competir porque ele é cheio de amor, né? Não se ufana, não se vangloria, né? Ele não se ensoberbece. Jesus nunca teve orgulho no seu coração. Ele só fez coisa para o Pai, para a vontade do Pai, né? Ele não se conduz inconvenientemente, nunca se conduziu inconvenientemente. Então muitas vezes nós podemos nem fazer coisa errada, mas às vezes nós somos inconvenientes, né? Não procura seus próprios interesses. Jesus nunca procurou a sua própria glória, nunca fez a sua própria obra. Ele veio aqui na terra somente para fazer a vontade daquele que o enviou, né? Então o amor não se exaspera, não perde a calma. Única vez que nós vimos no registro de João que Jesus realmente estava indignado foi quando ele
né, entrou no templo e começou a expulsar os cambistas. Vocês se lembram daquilo? Mas, irmãos, isso também não era exasperar, era realmente era porque a própria Bíblia explica: o zelo da tua casa, né, me consome. É o zelo pela casa de Deus, tá? E que mais? Não se ressente, não guarda ressentimento. Você pode ver que as pessoas maltrataram ele, injuriaram a ele, mas ele não guarda ressentimentos, não é isso? Não se alegra com a injustiça. Ele vê tanta injustiça acontecendo, não se alegra, mas regozija-se com a verdade. A verdade é o próprio Deus, Ele é o verdadeiro, estabelecendo a verdade. E tudo sofre. Quanta paciência, irmãos. Jesus, Ele é o próprio Criador, veio aqui na terra sendo menosprezado pelas criaturas, irmão, mas tudo sofre, tudo crê. Ele ainda continuava crendo que ia salvar alguns, e tudo espera, tudo suporta, tá? Aí o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência, que é conhecimento, passará, porque em parte conhecemos e em parte, é isso, né? Profetizamos. Irmãos, aqui está dizendo que um dia não haverá necessidade do conhecimento e também das profecias, tá? O que quer dizer isso, irmãos? O que quer dizer isso? Versículo 10: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Tá? O que é isso? O que significa isso? Significa, irmãos, nós vamos dar uma olhada também em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, né, vamos fazer uma paradinha aqui no 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 14, versículo 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, tá? Porque, aí eu vou lá, versículo 3: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando, tá? Aí, versículo 6: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação e de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, certo? Aí, você pode ir lá também para versículo 19: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, Paulo está aqui dizendo: o melhor dom para a edificação da igreja, irmãos, é o dom de profetizar, tá? Versículo 23: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é por ele todos convencidos e por todos julgados, e tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. Então, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testificando que Deus está de fato no meio de vós. Em que situação? Em que todos nós profetizamos, né, a palavra. Irmãos, graças a Deus isso está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos fazendo a imersão na palavra, não é isso? Nós estamos profetizando a palavra a palavra profética por meio da imersão. Irmãos, as pessoas, né, os adolescentes trazem seus
seus amigos, suas amigas, vêm ver e participam da imersão, logo são tocados. A palavra profética fala no fundo do seu coração, eles vão dizer o quê? Deus está de fato no meio de vocês. Pode ser que ninguém explicou nada que nós estamos fazendo, mas de repente ele foi, pelo profetizar da palavra, ele pôde testificar que Deus está de fato no meio de nós. Aí no versículo 26, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, outras, revelação, tal. Seja tudo feito para a edificação. Aí o versículo 31, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Muito bem, por que eu li tudo isso? Irmãos, isso é para mostrar que hoje nós ainda não chegamos naquele dia na perfeição, e nós estamos em direção ao que é perfeito. E o que é perfeito? É o amor de Deus. O amor de Deus é o perfeito. Então, irmãos, hoje, como nós conseguimos ir em direção ao que é perfeito? Hoje, termos o amor de Deus cada vez mais em nós, não é? É assim nós vamos chegando ao que é perfeito. E quem é que nos traz o amor de Deus? Qual é o canal que faz o amor de Deus chegar até nós, até o nosso coração? É a palavra. Por isso, irmãos, hoje na vida da igreja, a coisa mais importante, o dom espiritual mais importante, irmãos, é profetizar. Falar a palavra. Quando você usa a imersão e fala um com o outro, você está profetizando. Quando você, dorme com Deus, acorda com Deus, os adolescentes fazem transcrição e depois falam um com os outros aquilo que vocês transcreveram, o que vocês estão fazendo? Profetizando. E ao profetizar, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, essa palavra traz o amor de Deus. E assim, irmãos, o amor de Deus vai gradativamente crescer na igreja. Você acredita nisso? O amor está crescendo ou não está crescendo entre nós? Vem pela palavra. Por isso, irmãos, nós temos que dar muita atenção para profetizar. Profetizar. Então não pensa que essa questão de fazer imersão é meramente um método de reunião. Não. O profetizar traz o amor ágape no nosso coração, tá? Então eu vou voltar um pouco para 13, 1 Coríntios 13, versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quer dizer, por que nós profetizamos, irmãos? É porque ainda não chegamos lá, ainda não chegamos no que é perfeito. Enquanto não chega no que é perfeito, irmãos, vamos nos encher do amor de Deus, que vai nos levar para a perfeição. Então nós, enquanto ainda existia o tempo, ainda estamos vivendo em parte. Aí quando chegar versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, irmãos, esse o que é perfeito é o amor, é o próprio Deus. Deus é amor, Então o próprio Deus, que é o amor, que é a perfeição, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, não haverá mais necessidade daquilo que é em parte. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, conforme, irmãos, o amor de Deus, através da palavra, vem me enchendo, eu vou crescendo. Eu vou crescendo, principalmente crescendo na palavra e crescendo no amor. Tá? Por isso que Jesus disse, permanecei no meu amor. Permanecer
guardar os meus mandamentos e permanecer no meu amor. Irmãos, é assim, a palavra traz o amor de Deus, tá? Aí, versículo 12: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. O que é isso? Agora, através do profetizar, da palavra profetizada, irmão, nós conseguimos vislumbrar as coisas. Só que nós conseguimos vislumbrar as coisas de Deus como por um espelho. E o espelho, naquele tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, quando se escreveu essa escritura aqui, irmãos, o espelho naquele tempo era feito de metal polido. Não é o espelho que você tem hoje, de vidro, não é isso? Que reflete tão bem a imagem. Naquele tempo o espelho era um metal polido e principalmente bronze polido, tá? Então, faz-se um polimento bem feito e reflete a sua imagem. Então a imagem nunca era perfeita, e hoje nós temos uma imagem quase à perfeição, não é isso? Os nossos espelhos. Então, naquele tempo, você contempla, como se você contemplasse as coisas de Deus, irmão, ainda não nitidamente, tá? Aqui diz, como se espelho obscuramente, então chegará um dia que nós veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Irmão, pouco a pouco, quanto mais o amor de Deus chega, mais nós vamos começar a ver mais claramente. Aí quando chega no versículo 13, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor destes o maior destes é o amor. O amor, irmãos, é maior do que tudo, tá? A fé e a esperança, nós precisamos viver a vida cristã, precisamos deles para viver a vida cristã. Mas quando, irmãos, chegar o amor, e o amor chegar no estágio da perfeição, quando o Senhor voltar e chegar, nós vivemos com Deus, habitar com Ele em toda a eternidade, irmão, nós não precisaremos nem da fé nem da esperança mais. Vocês estão percebendo? Nós vamos viver no amor. Vamos precisar só do amor. O amor é uma coisa perfeita. Por isso, irmãos, hoje ainda não chegamos lá. Por isso nós precisamos da palavra, precisamos do profetizar, e precisamos falar uns com os outros, porque é o único meio que nós temos, irmão, de adquirir o amor, de ter o amor, irmãos, através da palavra. Mas nós vamos chegar um dia, irmãos, que nem o profetizar precisará mais. Mas hoje ainda precisamos muito, do profetizar. Ó Senhor Jesus. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco, 1 Coríntios 12, versículo 12 mostra: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Irmãos, o que Deus está fazendo aqui na igreja não é uma grande organização religiosa. Deus está fazendo o quê? Ele está criando um organismo vivo, o corpo de Cristo. A igreja é a videira, a igreja, e nós somos os ramos da videira. A igreja é o corpo de Cristo, e nós somos membros desse corpo, tá? Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, Ó Senhor Jesus. Versículo 20: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que hoje o caminho mais excelente é o amor, mas o caminho do amor chega-se através do profetizar, através da palavra. Por isso, irmãos, os primeiros, a igreja primitiva vivia,
é pela palavra dos apóstolos que os membros da igreja recebem a vida e natureza de Deus, e essa palavra contém o amor de Deus. É a palavra dos apóstolos. Então a igreja recebe o ensinamento dos apóstolos. Dê uma olhada em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. Como vivia a igreja como esse organismo vivo, tá? E perseveravam na doutrina, essa doutrina, melhor traduzir para ensinamento, né? E perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem alguma versão que traduz assim: perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão dos apóstolos. Irmãos, os apóstolos traziam ensinamento, traziam a palavra. Eu digo hoje a palavra profética. Eles são como profetas que falam a palavra da parte de Deus. Então, eles falavam a palavra profética e a igreja fazia o quê? A igreja tinha comunhão nessa palavra. Irmãos, é isso que nós estamos fazendo hoje. A palavra profética chega até nós e imediatamente, irmão, hoje à noite mesmo, nós temos um grupo de irmãos servindo-nos de uma maneira maravilhosa. Hoje à noite mesmo já sai a imersão para amanhã. E amanhã já está a imersão para todos os 7 dias da semana. E imediatamente isso vai nos levar para quê? Para a comunhão da palavra profética, né? Hoje recebemos uma palavra profética, agora vocês estão recebendo a palavra profética, imediatamente nós vamos ter já ferramentas da imersão para nós já termos comunhão sobre a palavra profética, tá? Então é assim que a igreja primitiva praticava e nós hoje, graças a Deus, praticamos. Por isso, irmãos, vamos lá para Romanos 12. Romanos 12. Como se edifica a igreja? Romanos 12, com os dons, né? Versículos 7 e 8. Quais são os dons importantes aqui? Versículo 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério que é servir. Você quer servir a igreja? Vem participar do serviço dos adolescentes, né? As irmãs podem ajudar na cozinha, podem ajudar para servir, né? Os irmãos podem ajudar na logística, no transporte, não é isso? E servir nossos adolescentes. E nós podemos todos, irmãos, saímos para pregar o evangelho, nós podemos sair todos, né, cuidar das pessoas, né, que são ganhas, tá? Então, esse é o serviço do ministério aqui. E o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Se você for na versão restauração, tem uma Bíblia chamada versão restauração, ali tem uma nota de rodapé, ali vai dizer, irmãos, quem ensina, quem ensina, profetiza segundo a palavra dos apóstolos. Não é que quem ensina, ele tem liberdade de ensinar o que quer, segundo o seu conhecimento bíblico. Não, mas ele vai ensinar segundo a direção que o Espírito deu por meio dos apóstolos, tá? Então, até quem ensina segundo a palavra profética. E depois ele fala, o que exorta. O que exorta também, né? Não exorta suas próprias palavras. Ele usa a palavra profética para exortar a igreja. E tudo isso está dentro do tema do profetizar. Irmão, como a igreja precisa do profetizar, né? Porque a profetizar traz o amor de Deus, tá? Então, por essa razão, tá? Paulo fala, seguir o amor, né? Isso em 1 Coríntios 14, 1, né? Eu li já isso. Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Muito bem. Então, por que, irmãos, o amor é tão importante?
O amor de Deus é tão importante. Qual o efeito do amor de Deus, o efeito prático o amor de Deus faz entre nós? Irmãos, o Pai não confiou ao Filho a edificação da igreja? Vocês se lembram de Mateus 16, quando foi revelado à igreja? Vocês se lembram daquilo ou não? Jesus perguntou para Pedro, para os seus discípulos: e vós, né? Que dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Aí Jesus disse o quê? Não foi carne nem sangue quem revelou isso para você, mas é meu Pai que está nos céus revelou, né, para você, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí em seguida ele diz: e eu também te digo, né, que tu és Pedro, e sobre a rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Irmãos, Jesus recebeu uma incumbência do Pai de gerar a igreja e edificar a igreja. Então eu digo, como Jesus consegue edificar a igreja? Ele morreu, ressuscitou, hoje está sentado à destra do Pai. Mas esse trabalho de edificação da igreja não terminou. E quem dá continuidade a essa obra de edificação? É Ele, através da igreja. E eu e você, irmãos, fomos incumbidos para fazer a obra da edificação da igreja. Tá certo ou não? Amém? Então vamos lá. Então, como se edifica a igreja? Como se edifica a igreja? É com amor. Eu já disse para vocês que toda a obra de Deus tem por base o amor. Então o amor é que faz nos edificar a igreja, tá? Então, ó Senhor Jesus, eu não sei como explicar para vocês, tá? E o amor vem pela palavra, não é isso? Vem pela palavra. Vamos lá, depois eu chego lá. Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O nosso Senhor Jesus morreu, ressuscitou, né? Ele veio em forma do Espírito até nós, tá? Então, qual é a maneira de nós nos enchermos de Cristo? Enchendo-nos do Espírito. E como encher-nos do Espírito? Já que o Espírito é abstrato, tá? Então, aqui diz, como encher-vos do Espírito? Versículo 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmão, como podemos nos encher de Cristo? Como podemos encher do Espírito? Enchendo-nos da palavra. E como podemos nos encher da palavra? É falando a palavra entre nós. Por isso, irmãos, em algum momento da reunião, nós temos o quê? Nós temos o falar mutuamente. Nós temos a imersão, nós falamos um com o outro, né? Nós instruímos e aconselhamos uns aos outros com a palavra. E essa palavra, irmãos, traz o amor de Deus, tá? Colossenses 3:16. Fala a mesma coisa. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como fazer habitar a palavra de Cristo em nós? Se a palavra de Cristo for habitando em nós, nós permanecemos no Senhor e produzimos muito fruto. Não é isso que diz João 15? Quando a palavra permanece em mim, eu permaneço no Senhor, eu dou muito fruto. Mas em seguida, João 15 mostra, também me faz permanecer no amor de Cristo, no amor de Deus, tá? Então, como faço para
edificar a igreja. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. O que é isso? O que é instruir? Nós falamos com os outros, profetizamos uns aos outros. Estou certo ou não? Nós não temos praticado isso? A imersão na palavra, falamos uns com os outros, aquilo que eu ganhei, eu falo com você. Isso é instruir-nos, né? Aconselhar-nos. O que estamos fazendo? Então, fazendo com que a palavra de Cristo habite em nós. E aí nós vamos permanecer no amor, tá? Agora eu vou para o versículo 14 de Colossenses 3, 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vocês estão enxergando? Eu não sei se eu estou conseguindo levar vocês a verem, né? Acima de tudo isso, né? Entretanto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é um elemento de Deus, que é o próprio Deus, que nos liga uns com os outros. Como você consegue edificar-se com outro? Como você consegue ficar conectado a outro membro do corpo de Cristo? Como você consegue ficar ligado a outro membro de Cristo? Irmãos, só tem um elemento de Deus que nos liga. Qual é o elemento de Deus que nos liga? É o amor de Deus. Por isso, irmãos, quando nós, né, pela palavra de Deus, recebemos o suprimento do amor, e nós servimos juntos, né? Servimos na igreja juntos, seja saindo a pregar o evangelho, fazer comportagem, ou servindo os adolescentes, né? Ou cuidando na rede de cuidado as pessoas. Irmão, quando servimos juntos, o amor vem até nós, o amor nos liga. O amor é cola você com o outro, tá? Se você olhar para o seu vizinho, né? Se você tiver amor, vocês colam um com o outro. Vocês estão colados um com o outro. Irmãos, é isso que Deus está fazendo entre nós. Então, o amor é o vínculo da perfeição. E a perfeição é o amor, é o próprio amor, tá? Ele nos vincula, nos liga, tá? Irmãos, o que realmente nos vincula não é meramente amizade natural. O que nos vincula, nos liga, nos une, é o amor de Deus. Então, quanto mais nós estamos imersos na palavra, mais o amor de Deus é suprido até nós, e mais nós somos edificados. E existe uma versão da Bíblia, que é a versão judaica perfeita, completa, né? Ali diz assim: o amor nos une com perfeição. O amor é o único elemento que nos une com perfeição e também nos leva à perfeição. Por isso, irmãos, é para isso que funciona o profetizar. O profetizar quer ter esse resultado, né? Ó Senhor Jesus. Então, para nós sermos, Colossenses 2:2, dá uma olhada, Colossenses 2:2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Irmãos, esse vinculado juntamente em amor, irmãos, é nesse sentido, é coalescido, entretecido, colados, conectados juntamente em amor. Irmãos, esse é o processo da edificação que Deus está fazendo entre nós. Então, enquanto nós estamos aqui, irmãos, fazendo a imersão na palavra, depois nós saímos juntos pregando o evangelho, ou nós servimos juntos, né, na rede de cuidado. O que está acontecendo, irmãos? Nós estamos sendo vinculados juntos em amor, e isso nos cola. Nós somos vinculados, nós somos unidos uns com os outros. Ó Senhor Jesus. Efésios 4.
versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, a palavra, a verdade é sempre com a base no amor, tá? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, né? Ele é a cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Eu já li isso para vocês uma vez, né? Que o ajustado aqui, né? E consolidado nós usamos uma palavra coalescido. Vocês se lembram? Né? Coalescido é um verbo em português que fala muito bem, que faz com que, né, os dois elementos estejam bem, né, ligados, conectados e entrelaçados. É isso que Deus está fazendo entre nós. Nós temos o que? Deus, através da palavra, Deus então nos supre com o amor ágape de Deus, como fios verticais. Vamos pensar numa tecelagem, num tear. Como se faz um tecido? Nós precisamos de fios longitudinais, fios verticais. O amor de Deus vem como fios verticais para nós através da palavra. E esse amor de Deus chega até nós através da palavra, através nós fazemos imersão e nós saímos para servir junto e produz em nós o que? Os fios horizontais. É relacionamento entre eu e você. Primeiro é Deus e eu. Agora eu e você, né, no horizontal. E só que meu relacionamento com você, eu uso o que para me relacionar com você? Eu uso o suprimento do amor de Deus. O amor de Deus me supre do amor ágape, eu uso esse amor ágape para me relacionar com você, servir junto com você. O que está acontecendo? Os fios verticais e os fios horizontais estão sendo entrelaçados. Isso é a palavra coalescidos. Nós estamos tecendo um grande tecido de amor, irmãos. A igreja não é uma instituição religiosa. A igreja, né, vai resultar nesse grande tecido de amor. O amor de Deus, né, entre esse tecer, irmãos, é tecer Deus com os homens e homens com os homens. Esse é um grande tecido de amor que Deus está fazendo. Essa é a edificação da igreja. Por isso ele fala, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, que cada um tem que falar a palavra, fazer imersão na palavra, sair para servir juntos, né? E efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor. É isso que né, o Senhor está fazendo, ó Senhor Jesus. Vamos voltar lá para João, né? Vamos voltar para João capítulo 15. Senhor Jesus. Aí né? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer, tá? Ó Senhor Jesus, aí vem, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmão, o que quer dizer tudo isso? Hein? Amigo de Deus. Quem foi chamado de amigo de Deus? Abraão foi chamado amigo de Deus. Em Tiago 2:23, dê uma olhada rápida. Tiago 2,
23. Por que ele foi chamado de amigo de Deus? E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e se lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Irmão, quando Deus chama você de amigo, é porque você creu na sua palavra. Crer com simplicidade e obedecer torna você não só servo de Deus, torna você um amigo de Deus, tá? Êxodo 33, versículo 11. Moisés foi chamado de amigo de Deus. Não é isso? 33, versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Irmãos, Moisés tinha essa intimidade com Deus, e o Senhor falava com ele face a face, como a um amigo. Irmãos, essa intimidade com Deus faz você amigo de Deus. Esse amigo aqui, irmão, não é o que nós entendemos aqui entre os homens, não é amizade entre os homens, mas é amigo aqui, irmãos, é quem realmente conhece o coração um do outro, e aquele que pratica, né, a palavra do nosso Senhor, tá? Então, depois que Judas, o traidor, saiu do meio deles, Jesus então chamou os 11 de amigos. Vocês se lembram, né? Vocês percebem que aqui Judas já não estava presente. Judas não foi chamado de amigo, mas os 11 foram chamados de amigos de Jesus, tá? Então, irmãos, eram os mais íntimos dele, a quem ele podia abrir o coração, né, para ouvir as coisas mais íntimas dele, tá? Então nós, irmãos, nós também precisamos seguir o Senhor bem de perto, para ganhar cada vez mais essa intimidade. Por isso, irmão, graças ao Senhor, nós temos agenda positiva. Todas as conferências regionais estão aí. Graças a Deus, muitos irmãos, mesmo vivendo longe de outras regiões, estão inscrevendo-se para participar de várias conferências regionais. Esses irmãos que estão conosco esse final de semana, irmãos, não só tem irmãos da África que vieram fazer PAC, né, e os irmãos de várias regiões vieram fazer o PAC, e também nós tivemos comunhão na estância, e eles estão aqui hoje, são os irmãos lá do Cone Norte. A gente chama de Cone Norte, é a região de 4 estados, né, Pará, Amapá, Maranhão e Piauí, né? Os irmãos da liderança estão aqui, também os irmãos do Cone Sul, que os irmãos do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul está aqui? Não, né? Então são mais Paraná e Santa Catarina. Irmãos, vários deles, já têm uma programação das conferências que eles vão participar. Não só das conferências internacionais, mas das conferências regionais, eles vão participar. Irmão, esse ano vai ser uma festa, todas as conferências vão ser uma festa, né? E hoje já tem um grupo do PAC, é isso? Tem um grupo do PAC que já está viajando para onde? Para Brasília. Porque próximo final de semana nós vamos fazer uma festa em Brasília. Conferência lá em Brasília. Irmãos, é isso, nós estamos acompanhando de perto a palavra, e quem acompanha de perto a palavra se torna amigo do Senhor. E o Senhor abre suas intimidades para você, tá? Então, quem são esses amigos? São esses irmãos que são, como eu disse no começo da mensagem, são tão focados na vontade de Deus quanto Jesus. Porque Jesus não terminou ainda a sua obra. Ele precisa da cooperação da igreja para terminar a sua obra. E qual é o foco do trabalho de Jesus? Do Senhor? É a vontade do Pai.
É fazer a vontade do Pai. Então, quem ele precisa na igreja de pessoas para serem seus amigos? Para cooperar com ele, para fazer o que ele precisa fazer para o Pai? São pessoas também determinadas em fazer a vontade do Pai. Não estão aqui preocupados em fazer coisa para si. Não estão preocupados com a sua posição na igreja. Não estão preocupados com satisfazer sua ambição. Não, estão aqui para servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus. Esses são amigos de Deus. Acompanham de perto o Senhor Jesus. Então são estes irmãos que Jesus escolheu. Em Mateus 20 e Mateus 22 ali tem 2 versículos que falam: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor chamou muitos cristãos, graças a Deus, muitos receberam a vida de Deus, a salvação. Mas nem todos, irmãos, buscam a vontade de Deus enquanto vive aqui na terra. Você quer ser esses? Amigo de Deus? Amigo de Jesus? Então, você pode ser o escolhido de Jesus. Por isso Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu quero ser um desses escolhidos. E eu escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, Ele nos escolheu para quê, irmãos? Para ir. Ir significa, vocês se lembram de Mateus 24, 16 a 18? Ide, portanto, e fazei, 28, né? 28, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Irmão, nós somos uma igreja do ide. Não só de vinde, né? Vamos para a rua, vamos para onde as pessoas estão. Vades, para que vades e deis fruto. Vão ir lá e produzir fruto, ganhando pessoas para o Senhor, tá? E que o vosso fruto permaneça. Cada pessoa que nós produzimos para o Senhor permaneça na igreja, seja como um de nós, né? Frutificando ainda. Ó Senhor Jesus. Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Irmãos, espero que você seja um desses escolhidos. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu quero ser um desses escolhidos. Ele escolheu-nos para quê? E nos designou. Aqui, designar, irmãos, tem um sentido. A palavra grega designar aqui é no sentido de oficializar uma responsabilidade. Oficializar. Você foi oficializado por Jesus para dar fruto. Você foi designado, né, com a função específica de dar fruto para o Senhor, tá? E que vosso fruto permaneça. Ó Senhor Jesus. Versículo 17: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmão, não é um pedido, é um mandamento, é uma ordem. Amar-nos uns aos outros, irmãos, é uma ordem de Jesus, né? Só que como conseguimos atender essa ordem? Não é pela nossa força natural nem capacidade que nós conseguimos amar uns aos outros. Irmãos, nós amamos uns aos outros, irmãos, pelo suprimento da palavra de Deus. E Deus nos supre com a palavra, e nós então falamos essa palavra uns com os outros, e nós vamos nos edificando com essa palavra, e nós vamos amando uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa.
Tudo isso vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós éramos do mundo, mas o Senhor nos tirou do mundo e nos designou para uma função de dar fruto, tá? Por isso, irmãos, o mundo nos odeia, porque nós saímos do sistema do mundo, nós estamos no reino reino de Deus para dar fruto para Deus, tá? Então, irmãos, por isso que em João 17, versículo 14, ali diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmão, nosso Senhor não é do mundo, e você então também não é do mundo. Se você não é do mundo, então você não faz parte do mundo, você não é deles. Então o mundo vai te odiar. Quando o mundo te ama, você pode desconfiar que tem alguma coisa errada, né? Porque nós não somos do mundo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, tá? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, não é o escravo maior, não é o servo maior do que o seu senhor. Esse escravo, né, irmãos, está em 13:16 também, né? João 13:16, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Irmãos, eu vou ler uma nota do King James atualizado, né, que diz assim: escravo ou servo, em grego doulos, como em 13:16, o mundo reagirá contra Cristo, seus discípulos e sua igreja com ódio, com desconfiança, com alienação, insensibilidade, perseguição, sordidez e crueldade. Essa é uma nota de King James atualizado. Por isso, irmãos, o mundo, né, tudo isso vos farão por causa do meu nome, por causa do nome do Senhor. O mundo vai nos odiar, porque nós não fazemos parte do sistema, tá? Se eu não tivesse, voltando lá, se eu não tivesse falado, tá? Versículo 22, se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Irmão, se Jesus não tivesse vindo aqui na terra e falado, eles não tivessem ouvido o que Jesus falou, não teriam culpa, não teriam pecado. Mas agora Jesus veio, Jesus falou, né? Então, irmãos, essa mesma palavra vai condenar quem não crê, tá? Então, quem me odeia, odeia também a meu Pai. Irmãos, tem gente que, né, levantado pelo diabo, acabam nos odiando. Mas, irmãos, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, quem nos odeia também odeia, né, a Jesus, também odeia ao Pai. Nós estamos aqui, irmãos, é para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus, tá? Então, quem não crê já está julgado, e o que não crê, né? Quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso está em João capítulo 3, versículo 18, tá? Então vamos lá, vamos terminar. Se eu não tivesse feito, versículo 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado quanto a mim, como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Irmãos, é isso. Quando aqui fala, se eu não tivesse feito
entre eles tais obras que nenhum outro fez. Irmãos, a obra que Deus está fazendo entre nós é obra que nenhum homem consegue fazer. A obra que Deus fez por meio de Jesus é uma obra que nenhum homem fez. Por isso, irmãos, você não crê nem sequer na obra que Deus faz, irmãos, é um pecado. Você precisa primeiro crer na palavra profética. Jesus veio aqui na terra para falar a palavra da parte de Deus e os homens não creram. Aí Jesus falou: tá bom, se vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras que o Pai fez. E nem assim eles creram. Então hoje, irmãos, é a mesma coisa. Hoje a palavra está aí, está dando esse resultado todo aqui. Hoje, irmãos, a casa de adolescentes, nós acabamos de inaugurar, né? Sexta-noite a casa de adolescentes em Sumaré, na Estância Árvore da Vida. Irmão, foi uma festa. Mais de 200 adolescentes com capitães estavam lá. Irmãos, o que o Senhor está fazendo, irmãos, é uma coisa totalmente sobrenatural. Nenhum homem consegue fazer esse trabalho. Esses adolescentes, tá, irmãos, outrora inúteis, sem futuro, né? Tímidos, extremamente tímidos e totalmente isolados da sociedade. Eles não, né, muitos deles se trancam no quarto, só saem quando o pai manda, quando a mãe manda, quer dizer, e outros, né, totalmente no caminho errado. Irmãos, graças a Deus, irmãos, o Senhor está fazendo um milagre, levantando um exército. Esse exército não está acontecendo só no Brasil, irmãos, no mundo todo. Hoje na África, irmãos, estão levantando muitos adolescentes, certo? Eu fui para, final do ano, eu fui para Pará, né, dar uma conferência em Castanhal, certo? Irmãos, os irmãos, eu vi um milagre dos que vieram do Amapá, não é isso? De Macapá, vieram, quanto? 45 adolescentes, pegaram 24 horas de navio para chegarem, né, na conferência em Castanhal. Irmãos, é um milagre que o Senhor está fazendo. E sem falar, irmãos, ali mesmo, perto do local, no lugar da conferência em Castanhal, ali tem uma favela, né, que hoje que é mais bonito chamar comunidade, né? Irmãos, que em condições precaríssimas de vida. E o Senhor está fazendo um trabalho entre os adolescentes dessa comunidade. Quantos adolescentes já estão lá? 20 adolescentes dessa comunidade. Praticamente começou naqueles dias, no final do ano. E hoje já está com 20 adolescentes, irmãos. Todos eles, irmão, com um futuro brilhante. Eles não tinham futuro nenhum. Nem como ser humano, não tinham futuro nenhum. Irmãos, hoje, com futuro brilhante. O que o Senhor está fazendo, irmãos? E não só isso, eles amanhã, irmãos, eles vão crescer nesse ambiente, eles vão amanhã virar trabalhadores do Senhor, na obra do Senhor. Na África, né, amigo? Você está precisando de gente, né? Nós fizemos umas contas ontem, entre os nossos trabalhadores, os colportores, também os colportores que já foram levantados na África, nós temos quantos? 133 trabalhadores na África hoje. Irmãos, nós vamos precisar de mais gente ainda. Está faltando pessoas. Mas, irmãos, com essa safra dos adolescentes depois se tornarem jovens, né? Quando eles terminarem o seu estudo no ensino médio, pelo menos, né, eles vão poder, irmãos, servirem na obra. Irmão, vamos trazer o Senhor de volta, pregando o evangelho do reino, né, e através da palavra, trazendo o amor, ágape de Deus e edificando a igreja. Nós vamos, de fato, irmãos, ter uma igreja que tenha a realidade de amar uns aos outros,
que é a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia finalmente vai aparecer na sua total realidade, irmão, quando, nós vamos trazer o Senhor de volta, tá? Então vou terminar de ver os versículos aqui, ó. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Irmãos, o Espírito da verdade é enviado pelo Filho da parte do Pai. Ele vem em nome do Filho, mas é o Pai que envia. O Pai é a sua procedência, o Pai é a sua origem, o Espírito da verdade. E a função do Espírito, irmãos, é dar testemunho do Filho, juntamente com os 11 discípulos que foram testemunhas oculares desde o princípio. Por isso, irmãos, vamos ser da mesma forma como Jesus, determinados em fazer a vontade de Deus. Não estamos aqui, irmão, para satisfazer nossa ambição. Nós não queremos fazer nada para nós, nenhum interesse nosso. Irmão, nós queremos só servir ao Senhor para fazer a vontade de Deus. Assim como o nosso Senhor Jesus, Ele é focado, extremamente focado nisso, nós também queremos ser extremamente focados. Daí eu falei para os irmãos, embora o Senhor precisa nos usar para fazer sua obra grandiosa, porque o Evangelho do Reino precisa alcançar a terra toda. Grandes coisas o Senhor já fez e vai ter que fazer. Mas, irmãos, eu falei para os irmãos, eu tenho que me vigiar, para eu não ter ambição de eu fazer grandes obras. Porque quem faz grande obra é o Senhor, não sou eu. Eu só quero ter um coração limpo, de ser útil ao Senhor e fazer a vontade de Deus, só isso, né? Eu me coloco sempre na posição de um servo, um escravo, né? Não busca sequer reconhecimento. Você lembra que Jesus falou de um servo que trabalhou o dia inteiro no campo, cansado, aí de noite vem para casa, ainda tem que servir a mesa, servir o seu Senhor. E tem que esperar o seu Senhor comer, tirar a mesa, limpar tudo. Aí, o quê? Não recebe nem um muito obrigado. Não busca reconhecimento. Eu falei, irmão, nós somos esses servos. Estamos aqui, irmão, não é para receber nem louvor de ninguém, nem elogio, nem reconhecimento. Nós só queremos servir, ser útil, fazer a vontade de Deus. Mas falei para os irmãos, mas uma coisa eu quero o galardão. Eu quero o galardão de reinar com o Senhor durante 1000 anos. Irmãos, esses que são amigos de Jesus, esses que são escolhidos de Jesus, irmãos, eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Jesus é o Senhor, amém.